atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que cresce? Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer soubemos que existe o Espírito Santo. E diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo fosse batizado? Então eles declararam o batismo de João. Versículo 4. Então Paulo lhes explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe pôs as mãos, no verso 6, quando Paulo lhe pôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E foram ao todo cerca de 12 homens. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Feche teus olhos. Aleluia. Abaixe as armas, abaixe a guarda, agora se incline perante o Senhor. Glória, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o soberano de Israel. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é diante da tua santa e gloriosa presença, a qual outra vez nos colocamos em oração, depois de termos adorado a Ti, depois de termos engrandecido e bendizido o Teu santo nome. Ó Deus, levantamos a nossa voz em clamor, em oração esta noite, clamando por uma porta, clamando, meu Deus, por uma direção, por uma resposta. Clamamos, meu Deus, ao Senhor, meu Pai, para que segundo a Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, o Teu Espírito, Senhor, venha nos guiar e nos fortalecer mais uma vez, que o Senhor possa nos tornar pela Tua mão direita, que o Senhor possa nos guiar, Senhor, no Teu caminho, no Teu santos propósitos. Diminua eu, creio, Senhor, repreenda, Senhor, todo embaraço, tudo aquilo que nos impede a aproximar mais de Ti, tudo aquilo que muitas vezes tem nos atrapalhado, Deus, para viver, meu Deus, as grandezas do Senhor. Toma-nos pela Tua mão direita, Senhor, e nos guia segundo a Tua vontade. Fala, Deus, ao coração deste homem, desta mulher. Fala, Deus, ao meu coração, me ajuda outra vez. Estenda a Tua mão aqui nesta noite, Pai. E isso, Senhor, é para a Tua glória, que é para Teu santo louvor, que nos colocamos na Tua presença, para Te exaltar, para Te glorificar, da beleza da Tua santidade. E aquele que crê, diz amém. Aquele que pode aplaudir na palma do Senhor. Receba a palavra de Deus no teu coração. Deixa Cristo falar contigo nesta noite. Amém? Amado, preste atenção aqui. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que acontece nos versículos a qual nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Apolo pregava por isso. E Paulo então ele desce e vai para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra alguns irmãos ali. Paulo faz uma pergunta profunda: recebeste o Espírito Santo quando crente? E eles vão dizer para Paulo: mas nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Que negócio é esse, o Espírito Santo? Paulo pergunta para eles: mas que batismo vocês foram batizados? E eles vão dizer o seguinte: olha, nós fomos batizados batismo de João. Glória a Deus. Paulo vai dizer: realmente João, ele veio, pregou o batismo de arrependimento, para que crescem naquele que após ele viria, o qual Jesus. Glória. E Jesus, o próprio João diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas vem um aí, a qual não foi de levar as tuas alpadas. Ele nos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus.
A Bíblia diz então que Paulo coloca a mão sobre eles e ora por eles. E eles recebem o batismo do Espírito Santo. Era um total de 12 irmãos que receberam o batismo do Espírito Santo naquele momento. Amados, hoje muda a família. Amém. Mas nós sabemos que família, por família, é simplesmente um juntar de pessoas. Mas a família que busca o Espírito Santo, a família que tem um encontro com Deus, essa sim é uma família restaurada, estruturada, cheia da graça de Deus. Eu quero pegar como exemplo aqui a vida desses 12 irmãos. Já vamos falar um pouquinho da família. Mas olha para esses 12 irmãos. Eles não sabiam que era o batismo do Espírito Santo. Eles não conheciam que era o Espírito Santo. Eles só ouviram falar e receberam a palavra que o Evangelho pregava por João Batista. E por muito tempo esses irmãos vinham evangelizando outras pessoas, sem entender que existia algo mais, algo poderoso, a promessa de Deus de batizar aqueles que crescem. Amém. Nós abrimos um parênteses aqui, irmão. Quantas pessoas não estão assim? Quantas pessoas não sabem o que é o Espírito Santo? Quantos membros de igreja, quantas pessoas crentes que não sabem o que é o Espírito Santo? Quantas pessoas que ainda não receberam, não têm o Espírito Santo? Quantas pessoas que não se preocupam com isso e não levam a sério uma das maiores promessas de Deus na vida daqueles que creem? Quantas pessoas estão andando, muitas das vezes na sua sinceridade, andando sem o Espírito Santo, andando sem uma direção do Espírito de Deus, no qual a palavra diz que Ele nos guiará em toda a verdade. E amado, você que veio aqui nesta noite, você precisa entender algo. Sem o Espírito, nós somos mortos. Sem o Espírito, nós não temos vida em nós. Porque o Espírito de Deus é vida no crente. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é o único que pode te fortalecer e levar você a um profundo arrependimento. Ele é o único que pode, meu irmão, te convencer do teu pecado, renovar a tua força e levar você ao arrebatamento. Ele é o único que pode reestruturar a noiva, que é a igreja. Então você que veio aqui hoje, tem isso, convence com todo o teu coração. Busque o Espírito Santo. Se dedique a tua vida a isso, a buscar, a receber esta promessa sobre a sua vida. Ele não é algo que vem para acrescentar alguma coisa. Ele é aquele que é, de fato, aquilo que vai te levar a Deus. Ele é o único que pode fazer essas coisas. Jesus disse: eu não vou, o Espírito não virá. Mas se eu vou, rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará o Espírito Santo
Amados, esses 12 homens andaram por muito tempo achando que era fraco, achando que se limitava ao batismo de um arrependimento, mas era muito mais além. Era muito mais além. Era Deus habitando o homem, era Deus fazendo morada. Realmente eles tinham que se batizar nas águas, mas o batismo do Espírito Santo é a morada de Deus na vida do ser humano. É Deus em Cristo morando no homem através do seu Espírito. Aqueles homens eram sinceros, mas nunca ouviram falar sobre o Espírito Santo. Mas você está aqui nesta noite e você tem ouvido, irmão, falar do Espírito de Deus. E pastor, o que tem que fazer? Amados, preste atenção. Toda pessoa sincera tem que buscar a Deus. Deus vai conduzir ela. Deus vai conduzir ela às suas promessas. Se você realmente está buscando com sinceridade a Deus, Deus vai colocar pessoas no seu caminho, na sua vida. Deus vai abrir porta e Deus vai te dar direções. Há muitos anos, aqueles 12 homens da sua sinceridade eles buscavam, eles oravam, do jeito que eles aprenderam. Até que Paulo visitou Éfeso, e Paulo orou para eles foram cheios do Espírito Santo. Amém, amado? Hoje, porque muitas pessoas, na maioria das vezes, elas já não são conduzidas para Deus. Porque, infelizmente, a maioria não quer. A maioria não está nem aí. A maioria não se preocupa com nada que eu estou falando. A maioria simplesmente despreza, odeia e não quer falar de Deus. A maioria não quer saber de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem jeito do coração quebrantado. Um coração duro e perverso que não quer Deus. Muitas das vezes essa pessoa faz com que Deus fique distante dela. Não porque Deus não quer se chegar a ela, mas é porque ela não quer. Amém, amado? É porque ela não quer. Eu não sei a sua situação hoje. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como você está andando. Como é que está a sua vida espiritual hoje? A tua vida familiar, sentimental, a tua vida financeira. Não sei como ele está. Não sei como estão andando as coisas na sua vida. Mas uma coisa eu quero falar para todos os irmãos que aqui estão. Sem Jesus não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Sem uma vida com Deus, nós não vamos muito além de muitas coisas. Chegou a hora, chegou o tempo de despertarmos do profundo sono e de buscarmos realmente a face de Deus, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Porque chega de viver mais. Chega de viver escutando. Existe luz, irmão. Existe um oceano de Espírito. Glória a Deus. Existe algo profundo de Deus para nós. Eu não estou falando só de emoções ou sentimentos. Eu estou falando de algo poderoso que muda a nossa mentalidade. Não sei se você tem percebido, mas a maldade humana é escapar dos lados crescendo assustadoramente, irmão. O homem cada dia tem ficado mais perverso e maldoso. O amor ao próximo já não está existindo nos lugares. O
quanto mais demônios, mais a maldade se espalha. Quanto mais maldade, mais a iniquidade aumenta, mais o pecado superabunda, mais as coisas crescem no mundo. Isso não é para assustar ninguém. Isso é mister acontecer. Porque assim como foi no de Noé, será no dia da vida do Filho do Homem. Bebiam, casavam e davam-se no casamento, até que de repente foi de novo e levaram. Glória a Deus. Amados, é necessário a iniquidade aumentar para se cumprir assim. Glória a Deus. O mal vai aumentar. Nesse mês de fevereiro, assim como todo ano, portais espirituais se abrem de uma forma assustadora. Como que atrai os demônios? Luxúria, sexualidade, poder, sangue, morte, destruição. Atrai esse demônio. E ele sempre destrói famílias e vidas inteiras. Jovens são arrastados. Enquanto eu estou ministrando aqui, tem jovens que estão perdendo a vida. Tem jovens que estão entrando no caminho sem sair, como as drogas. Tem jovens que pela primeira vez, quando eu ministro aqui, estão entrando no caminho das drogas e vão ser destruídos lá na frente. Tem famílias que vão ser destruídas no terminar esse carnaval. Tem crianças que serão geradas dentro de ventre e depois serão, muitas vezes, abortadas como sacrifícios amorosos. Milhares de pessoas vão passar, às vezes, sem perceber o perigo, por forças malignas da maldade. O mal está usando, o mal está destruindo, o mal está aumentando dia e após dia. Só que a igreja não pode ficar inércia. A igreja precisa buscar. A igreja precisa orar. A igreja precisa se converter dos seus maus caminhos e voltar-se ao Senhor. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser impactados pelo poder de Deus. Não podemos só ver, ouvir e achar que é assim mesmo. Não. Nós ainda podemos fazer a diferença. E como eu posso fazer a diferença, pastor? Sendo cheio do Espírito Santo. Não para exibir para ninguém, mas eu cheio do Espírito Santo. Eu cheio do Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Podemos ser instrumentos de Deus para o mundo cair. Muito não se fala das almas perdidas, mas como nós podemos pregar se não formos enviados? E como podemos ser enviados se não temos bagagem espiritual para sermos enviados? Como que aquele que nos chamou pode nos enviar para a seara se não estamos prontos para a seara? Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por que eles são poucos? Por que os trabalhadores da seara são poucos? Porque não pode ser enviado qualquer. Jesus disse: eis que eu vos envio no meio de lobos devoradores, no meio de salteadores. Então não é para qualquer um, é para quem está pronto. E quem é que está pronto? Quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo, quem é cheio de Deus. Eu posso sair pregando para todo mundo. Eu posso sair comprando Jesus para todo mundo. E não fará, às vezes, muita diferença. Porque as pessoas ouvem, ninguém cai para nada. Mas alguém, escuta isso aqui, cheio do Espírito Santo, a voz dela é ouvida. Glória a Deus. Quando ela fala, o Espírito toca na alma, o Espírito toca no coração.
se não há sede, se não há fome, como é que você vai buscar? Mas pastor, como eu faço para não ter sede? Como eu faço para não ter fome de Deus? Como eu faço para que eu venha ter sede dele? Muitas pessoas confundem o problema em buscar a Deus. Na realidade, todo mundo tem problema. Um dia na vida dela, ela vai buscar o socorro divino. Isso não é fome de Deus. Isso é busca por uma solução. Fome de Deus é você ter aquele desejo, não só um desejo, de ter comunhão com Ele. Não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas por aquilo que Ele é. Ter fome de Deus é você entender que você não é nada. Ter sede de Deus é entender que tudo nessa vida é limitado e passageiro, e que sem Deus você não é nada. Ter sede e fome de Deus é entender que o pecado é ilusório, que a consciência da carne é mortal, mas o Espírito te dá vida, te dá vida. Não é simplesmente um desejo, é uma força, é um poder glorioso de ter comunhão com Ele, de viver para Ele. Amém, amado? Você pode ser alguém que pode mudar a história de muitas pessoas. Hoje eu ouvi uma mensagem. A mensagem é que não desista. Porque ainda tem muita gente que olha para você e se espelha em você. Glória a Deus. Às vezes nós pensamos em parar, mas às vezes você esquece de algo. Pastor, mas você sabia que tem pessoas que olham para você e se inspiram em você? Se um dia você fraquejar e falhar, o dia que você desistir, essas pessoas vão perder também a fé, porque elas olham para você e veem você como um exemplo. Às vezes você não entende, às vezes você não vê isso, mas tem pessoas que olham para você e veem a sua perseverança, veem a sua maneira de ser e se espelham em você. Então não desista. Às vezes a sua família ela depende de você. Você é o alicerce, você é o suporte. Então não pare quando todo mundo está parando, mas insista. Hoje é praticamente mais um feriado, porque Deus, irmãos, é uma guerra espiritual acontecendo no Brasil inteiro. Porque as pessoas vão buscar a Deus e fortalecer. Meu irmão, esse mês eu vejo um meio difícil de guerra espiritual, onde todo tipo de coisa de unidade pode acontecer. Pode acontecer de volta com qualquer um, de qualquer um. Antigamente, em algumas igrejas ainda tem isso, mas está acabando aos poucos. Pega o carnaval e tirava tempo para Deus. Semana, 3 dias, 4 dias, de jejum e de oração. Olha, a guerra está crescendo lá fora espiritualmente. Ela precisa ser combatida também internamente. E a igreja então tirava o propósito para buscar a Deus. Então, meu querido e minha querida, busque o Senhor. Amém? Não se acostume com a frieza. A frieza ela não é de Deus. Deus é fogo. Deus é fogo. Glória a Deus. Você notou que a palavra pentecostal ela está acabando? Quer dizer, não está acabando, mas ela tem deixado de ser falada. Quando se menciona ela, menciona que esse tipo de crente pentecostal é um povo sem instrução, que o povo, o negócio dele é só falar em línguas. Mas
Às vezes é cedo, porque falar até papagaio fala. Às vezes é cedo. Cristo em mim, Cristo em você, oh glória, Cristo em nós. Glória a Deus. Porque é aquilo que te movia os montes. Porque é, meu irmão, minha irmã, aquilo que te levava em lágrimas de madrugada, em oração. Aonde está aquilo que te levava a mergulhar na palavra e parecia que você tinha tanta fome, tanta sede, que era cada versículo, capítulo, e você mergulhava, e cada coisa mais que você lia, mais você queria ler. Glória a Deus. Aonde está aquela força, aquele anseio de chegar na igreja e orar, de evangelizar, de buscar a Deus com intensidade? Aonde está? Cadê aquela chama? Cadê aquela chama, meu irmão, que incendiava toda a igreja? Oh, glória! Vamos colocar de pé. O Espírito de Deus te fortalece e te capacita. O Espírito Santo, ele vem operar de dentro para fora, na sua vida, na sua trajetória. O Espírito do Senhor vem operar dentro de cada um de nós. Você pode fechar os seus olhos. Você pode ligar o teu pensamento para Deus. Eu quero orar para você. Me dê esse coração de falar: Deus, Deus nos fortaleça, Deus nos capacita.